Shalom, shalom, graça e paz. Continuando nossa leitura bíblica do ano, hoje dia 8, Gênesis capítulo 23 ao 26, lembrando sempre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faça a sua leitura bíblica em voz alta, permita que a palavra fale contigo e te encha de fé. Gênesis 23, verso 1. Os anos da vida de Sara foram 127, e esses foram os anos que a Sara viveu. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abrão lamentá-la e chorar por ela. Levantou-se Abrão na presença da sua morta e disse aos filhos de Et: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me por direito funerário um lugar para sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam-lhe os filhos de Et: Ouve-nos, Senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te impedirá que enterres a tua morta. Então se levantou Abrão, inclinando-se respeitosamente diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Falou-lhes, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, que está diante da minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a cova de Macpela, sua possessão, no fim do campo, que me venda pelo seu pleno valor em prata, como posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom julgava a porta no meio Gênesis 23, 10. Ora, Efrom julgava a porta no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: Meu senhor, ouve-me. Um terreno do valor de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta, pois, a tua morta. E Abraão ouviu Efrom, pesou-lhe a prata que este tinha mencionado, aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente da Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor. Tudo comprou e se confirmou Abraão em possessão na presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estavam foram confirmados a Abraão, da parte dos filhos de Et, em possessão de sepultura. Ora, Abraão estava velho, de idade avançada, e o Senhor Jeová o tinha abençoado em todas as coisas. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Jeová, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir-me a essa terra, então nesse caso farei tornar o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de que não faça tornar para lá o meu filho. O Senhor Jeová, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te procederá, para que tomes de lá esposa para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre desse meu juramento. Somente não faça meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor e de toda a fazenda em ouro de seu senhor que estava em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor.
Ao entardecer, fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço a um poço de água, a hora em que as donzelas saíam para tirar água. E disse: Ó Senhor Jeová, Deus do meu senhor Abrão, dá-me hoje, peço-te, um bom encontro e usa de benevolência para com o teu servo, para com o meu senhor Abrão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecereis que usa de benevolência para com o meu Senhor. Considerando ainda, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cantaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, e não havia conhecido varão. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e lhe disse: deixa-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Quando acabou de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também, com presteza, despejou o seu cântaro na pia do bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem, em silêncio, contemplava, atento e assombrado, esperando para saber se o Senhor Jeová prosperara a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um aro de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos de peso e 10 ciclos de ouro. E perguntou: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te, há lugar em casa de teu pai para que nós pousemos esta noite? Ela lhe respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, filho de Naor. Disse-lhe mais: temos bastante palha e forragem, também lugar para pousar à noite. Então o homem inclinou sua cabeça, prostrou-se e adorou o Senhor Jeová. E disse: bendito seja, Senhor Jeová, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua misericórdia e a sua verdade, e por me haver guiado no caminho da casa dos irmãos de meu senhor. Então a donzela correu e relatou essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo até o poço ao encontro daquele homem. Quando viu o ar e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras ditas por sua irmã Rebeca, com respeito ao homem e aos camelos, foi ter com ele, pois estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E disse-lhe: entra, bendito meu Senhor Jeová, por que ficaste aqui fora? Pois eu já limpei a casa, e há lugar para os camelos. Então veio o homem à casa, e descarregaram os camelos, deram palha e forragem para os seus camelos, e água para lavar os pés dele e de seus servos que estavam com ele. Logo puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que exponha a mensagem da missão que trago. Respondeu-lhe Labão: fale. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor Jeová o contribuiu, o cobriu de bênçãos, e deu ao meu senhor uma multidão de rebanhos e gados, e prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, sua mulher, a mulher de meu senhor, gerou-lhe um filho, mesmo da sua velhice, e o pai deu-lhe toda a sua riqueza. O meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, senão que irás à casa de minha família, e ali tomarás mulher para o meu filho. Então eu disse ao meu senhor: talvez a mulher não queira seguir-me. Ao que ele me disse: o Senhor Jeová, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e orientará o teu caminho. Então tomarás mulher para meu filho na minha linhagem, da casa de meu pai. Mas serás livre do meu juramento se ao chegares à minha parentela a mulher não te for dada. E hoje cheguei à fonte e orei: Senhor Jeová, Deus do meu senhor Abraão, orienta o meu caminho do qual eu ando e sim prospera-o. Eis-me aqui junto à fonte das águas. Faze que a primeira donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser: rogo-te, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela disser: bebe tu, e eu também tirarei água para os teus camelos, esta será a mulher que o Senhor Jeová designou para o meu filho, meu senhor. Não tinha acabado de falar no íntimo do meu coração, e eis que veio Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro, inclinou-se à fonte para tirar água, e eu lhe disse: rogo-te que me des de beber. E ela, com presteza, baixou seu cântaro
no ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então ele pôs os pendentes de compromisso na sua face e as pulseiras sobre suas mãos. E prostrando-me adorei e bendisse ao meu Senhor Jeová, Deus do meu Senhor Abraão, que tinha me conduzido pelo caminho reto para tomar a filha do irmão do meu Senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós quereis usar de benevolência e de lealdade para com o meu Senhor, declarei-me, e se não, também dizei-me, para que eu vá, ou para que eu, à direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão Betuel, como do Senhor Jeová procede esse negócio? Nós não podemos ser a favor nem contra a sua vontade. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te. E seja ela mulher de seu filho, de teu senhor, segundo o que dispôs o Senhor Jeová. E quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de seus alforjes, objetos de prata, de joias de ouro, vestidos, e os deu a Rebeca, e também deu frutos e preciosos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam e dormiram, e tendo passado a noite, ele e os homens com que eles estavam levantaram-se de manhã. Quando o servo lhes disse, deixai-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe à donzela, fique ela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu, não me retardes, visto que o Senhor Jeová tem me prosperado em minha jornada. Despedi-me para que eu volte ao meu senhor. Então disseram, chamemos a donzela e perguntamos a ela mesma qual o seu parecer. Chamaram, pois, Rebeca, e lhes perguntaram, queres ir com este homem? Respondeu ela, sim, quero ir. Então despediram a Rebeca, sua parente, e a sua ama, ao servo de Abraão e aos seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, a tua descendência torne-se em inúmeras miríades, e possa as portas de todos os teus aborrecedores. Assim, Rebeca levantou-se com as suas damas de companhia, montaram nos camelos e seguiram o homem, e o servo, tomando a Rebeca, começou o seu regresso. Isaac, que morava na terra do sul, regressava pelo caminho do poço de Beor-Lahai-Roi, poço do Deus que vejo, pois habitava na terra de Negueb. Quando saía, ao cair da tarde, para meditar, se deteve. Levantou os olhos de longe e viu quando os camelos chegavam. Rebeca também levantou os olhos e viu, quando viu a Isaac, deslizou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que se aproxima pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. E o servo relatou a Isaac tudo o que acontecera. Então Isaac a conduziu para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca por mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado por ela, da morte da sua mãe. E Abraão tomou uma mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zirra, Joquzã, Medã, Midian, Zabé e Isbaque e Suá. Joquzã gerou a Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letsuim e Leunim. Os filhos de Median foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Eldá. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu a Isaque tudo quanto possuía. No entanto, aos filhos das concubinas de Abraão, que Abraão tinha, deu-lhes presentes, e ainda, em vida, os enviou para longe de seu filho Isaque, ao oriente. Esses, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. E Abraão expirou, morrendo de boa velhice, e cheio de dias, e foi congregado com o seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zaor, o Eteu, que estava em frente a Manre. Era o mesmo campo que Abraão comprara dos filhos de Hete, como possessão para a sepultura. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Gênesis 25:11, então. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-Roi, poço do Deus que vejo.
Esta é a genealogia de Ismael, filho de Abrão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, segundo as suas famílias. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abimlão, Mitsão, Mishimá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelos seus povos e pelos seus castelos, 12 príncipes, chefes de seus clãs, segundo as suas respectivas tribos. E esses foram os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele exalou o seu espírito, e morrendo foi congregado ao seu povo. E seus descendentes habitaram desde Avilá até Sur, que está antes do Egito, como quem vai em direção da Síria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E esta é a genealogia de Isaque, filho de Abrão. Abrão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, sírio de Padã e irmã de Labão, sírio. E rogou Isaque insistentemente ao Senhor Jeová por sua mulher, que estava estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos contendiam nas suas entranhas. Então ele disse: se é assim, tão doloroso, por que desejei essa concepção? E foi consultar o Senhor Jeová. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e com o tempo se dividirão, e uma nação prevalecerá sobre a outra nação, e se fortalecerá, e o maior servirá ao menor. Cumprindo os dias da sua gestação, eis que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro saiu ruivo, a pele semelhante a um manto de pelo, e o chamaram de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram ambos os meninos, e Esaú tornou-se perito e destro caçador, homem do campo, mas Jacó, homem pacífico, que habitava em tendas. Isaac gostava demais de Esaú, porque dedicava-se em comer da caça que ele trazia, mas Rebeca preferia Jacó. Um dia Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, rendido ao cansaço, e disse Esaú a Jacó: permite-me comer desse guisado vermelho com lentilhas, porque estou desfalecendo de fome. Por isso se chamou Edom, vermelho. E respondeu Jacó: primeiro vende-me claramente o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú do fundo do seu coração: eis que estou agora a ponto de morrer. Logo, para que me servirá esta primogenitura? Ao que lhe disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú, como pagamento, pão e guisado com lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Gênesis 26. Sobreveio à terra uma fome, pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor Jeová e disse: não desces ao Egito? Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes de ti darei todos esses reinos, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei a todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar lhe interrogaram a respeito de sua mulher, e ele respondeu: a minha irmã, porque temia dizer que era sua mulher, para evitar que os homens daquele lugar o matassem por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Já depois de muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: eis que, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por causa dela. E replicou Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa de pecado sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 medidas de cevada,
porque o Senhor Jeová o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo, até que o seu patrimônio tornou-se grandioso. Chegou a ter possessões de rebanhos, de gado, de lavouras, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus os entulharam, cobrindo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaque tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. E os servos de Isaque cavaram naquele vale, acharam um poço de águas vivas de manancial. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou esse poço Ezeque, ou contenda, porque disputaram com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-se Sitna, inimizade. E partiu dali, e cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, pelo que ele chamou Reobote, lugar amplo, dizendo: pois agora o Senhor Jeová nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor Jeová na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque erigiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram ali um poço. Então Abimeleque veio até ele, de Gerar, com Auzate, seu conselheiro, e ficou o chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque: por que viestes ter comigo, visto que me odiais e me repeliste no meio de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor Jeová é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos fará mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, pois tu és bendito do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. E naquele mesmo dia os servos de Isaque lhe informaram sobre o poço que tinham cavado, dizendo: havemos achado água. E ele chamou ao poço Seba, por isso o nome da cidade é Berseba, poço do juramento, até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berel, o Eteu, e a Besamate, filha de Eleu, o Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma aflição de espírito. Até aqui, então, fica a leitura de hoje, dia 8/1. Continuamos perseverando na busca pelo nosso Senhor. Que a fé esteja cada dia maior no seu coração. Shalom, shalom.